Boa tarde, começa agora o Jornal da Tarde, uma produção do jornal O Estado MS que vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo pelo nosso portal oestadoonline.com.br. Vamos conferir agora os nossos destaques de hoje. Após denúncias, ambulâncias voltam a operar e SAMU funciona com 12 viaturas. Prefeitura de Campo Grande aguarda licitação para a compra de novos veículos. Indústria recupera perdas após paralisação dos caminhoneiros. CESAL realiza ações para o Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais. Haverá ações no Camelódromo, em uma clínica e na UFMS. Garupa de moto de 56 anos morre após colisão na Avenida Guri Marques, em Campo Grande. Mais detalhes dessas e outras notícias você confere agora ao vivo aqui no Jornal da Tarde, direto do jornal O Estado MS. Começamos nosso jornal de hoje falando do FIES, que após a prorrogação termina às 23 horas e 59 minutos de hoje, viu? Dia 24. O prazo para inscrição no Fundo de Investimento Estudantil, o FIES, para vagas no segundo semestre deste ano. As inscrições devem ser feitas na página do FIES na internet. Nesta edição, são ofertadas pelo menos 155 mil vagas, das quais 50 mil com juros zero. O programa concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas que tenham avaliação positiva do Ministério da Educação. O resultado da seleção do FIES vai ser divulgado no dia 30 deste mês em chamada única. Os candidatos pré-selecionados deverão complementar as informações da inscrição do dia 30 deste mês até 3 de agosto e, em seguida, fechar a contratação do financiamento. Pode concorrer às vagas quem fez uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, teve média igual ou superior a 450 pontos e não tirou zero na redação. A modalidade, chamada de PFIES, é para candidatos com renda familiar per capita entre 3 e 5 salários mínimos. Nesse caso, o financiamento é feito por condições definidas pelo agente financeiro operador de crédito, que pode ser um banco privado ou fundos constitucionais e de desenvolvimento. A Prefeitura de Campo Grande criou 863 novos cargos efetivos de médicos na rede de saúde da cidade, que devem ser preenchidos por meio de concurso público. A lei que oficializa a ampliação do quadro foi publicada na edição desta terça-feira no Diário Oficial. O município tem hoje pouco mais de 1.100 profissionais dessa área trabalhando nos postos e unidades de pronto atendimento, sendo que apenas 440 são concursados. Os outros 660 são contratados em caráter temporário. A expectativa é que o processo seletivo seja aberto ainda este ano, 2018. Os aprovados estarão sujeitos à carga horária de 24 semanas, que poderá ser cumprida em escalas de serviço ou turnos de revezamento. A lei altera também o salário inicial para um profissional já no regime de 24 horas, que será de pouco mais de R$6 mil. Após denúncias do Ministério Público, a situação do serviço de atendimento móvel de urgência começa a voltar ao normal em Campo Grande. A cidade conta hoje com 12 ambulâncias operacionais, sendo 3 de suporte avançado, 5 de suporte básico, 2 motolâncias e um veículo de intervenção rápida, além de uma de suporte intermediário que fica no município de Aianduí.
Depois das denúncias, as ambulâncias foram mandadas para o conserto. E, segundo funcionários, são estas que operam atualmente as ambulâncias, não recebiam manutenção com frequência. E este é o motivo pela qual elas se deterioram rapidamente. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde Pública afirmou que as ambulâncias operam normalmente. Na última sexta-feira, dia 20, a Prefeitura de Campo Grande lançou uma licitação para a compra de 10 ambulâncias de suporte básico, avaliada em mais de R$2 milhões. Cada viatura está avaliada em mais de R$255 mil. A CESAL informa que o processo licitatório segue os trâmites burocráticos legais e a previsão é de que o certame seja concluído até o mês que vem. Um acidente na Avenida Guri Marques, já nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, resultou na morte de uma mulher de 56 anos. O acidente aconteceu após a motocicleta, que era conduzida pelo filho da vítima, bater contra a lateral de um carro. Confira esse caso nos fatos OE10 de hoje com o nosso repórter Marcos Tenório. Um acidente de trânsito envolvendo 3 veículos na manhã desta terça-feira na Avenida Guri Marques resultou na morte de uma mulher de 56 anos. Após bater em um carro, a passageira da motocicleta acabou caindo e um caminhão que estava ao lado acabou batendo nela. Ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. O acidente aconteceu depois que a motocicleta, que era conduzida pelo filho da vítima, não percebeu que os veículos haviam parado na faixa de pedestre e acabou batendo em um carro de cor preta. Com o impacto, ele e a sua mãe caíram no chão e foram atingidos pelo caminhão que trafegava ao lado. Maria de Lourdes Faustino teve parada cardíaca e com um traumatismo craniano e um no tórax, ela foi entubada e os socorristas fizeram a reanimação dela no meio da rua, mas sem sucesso. O seu filho, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado com alguns ferimentos para a unidade de pronto atendimento do bairro Universitário. O motorista do caminhão de 55 anos, que preferiu não se identificar, relatou que o motociclista entrou entre os dois automóveis. O carro vinha do meu lado, lateral, né? E a moto entrou entre meio o carro e o caminhão, no corredor. E aí bateu, deve ter batido no retrovisor e se desequilibrou-se e caiu os dois, né? E a moto, o passageiro da moto passou por cima, né? Eu não cheguei a ver, né? Porque só escutei o barulho, né? O cabo da Polícia Militar relatou que vão tentar identificar o outro veículo, que fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Tendo em vista que o outro veículo saiu do local, não teve a colisão e ele seguiu, vamos ver se a gente consegue ter alguma testemunha que tenha visto a placa do veículo, alguma coisa assim, para ajudar a esclarecer o que aconteceu. O caminhoneiro foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Equipes da Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram no local colhendo informações para esclarecer os fatos. Que coisa, né, gente? Imagina só a cabeça desse filho nesse momento, né? Falta de atenção, olha só o que causou. Bom, a atividade industrial registrou crescimento em junho após a forte queda registrada em maio, em função das manifestações dos caminhoneiros. Segundo a sondagem industrial divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, a utilização da capacidade instalada subiu 3 pontos percentuais em junho, atingindo a marca de 66%, mesmo nível registrado em abril, antes da paralisação. Segundo o levantamento, a produção industrial registrou 50,8 pontos em junho, valor pouco acima da linha divisória dos 50 pontos que separa a queda do aumento da produção. Segundo a pesquisa, no levantamento feito em junho de 2017,
este índice estava em 47,7 pontos. O índice relativo à evolução do número de empregados ficou em 48,1 pontos, o que indica queda no emprego industrial, variando de 0 a 100 pontos o índice, quando abaixo dos 50 pontos revela queda no número de empregos, com a queda de 53,3 pontos para 50,4 pontos entre maio e junho. O índice de estoques efetivos ficou mais próximo dos 50 pontos, linha divisória que indica que os estoques estão próximos do planejado pelos empresários. Valores acima dessa linha indicam que o estoque está acima do planejado e, de acordo com a CNI, isso mostra que a indústria ajustou os estoques que se acumularam com a greve dos caminhoneiros. A Secretaria Municipal de Saúde irá realizar no próximo sábado, dia 28, atividades em alusão ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. O camelódromo, no centro de Campo Grande, vai receber a testagem rápida para o diagnóstico da doença. O evento acontece das 8 horas às 4 horas da tarde e irá realizar exames de sífilis e HIV. Além disso, a vacina para hepatite B será disponibilizada para pacientes que tiverem o resultado negativo no exame de diagnóstico da doença. Durante o evento, 250 senhas serão disponibilizadas. Segundo a CESAL, as 66 unidades de saúde devem intensificar a realização de ações para a testagem rápida de pacientes. Assim, os exames ficam disponíveis nos locais e é uma maneira de fazer o diagnóstico precoce da doença e também o tratamento. E nesta quinta-feira, dia 26, o programa IST-AIDS, Infecções Sexualmente Transmissíveis, irá apoiar 2 eventos voltados ao diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis. São os 2 eventos, na Clínica da Família da CACEMES, das 8 às 11 da manhã, e no colóquio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, das 10 da manhã ao meio-dia. E é hora de conferir mais uma matéria do nosso produtor e repórter Richard Lima, que hoje está bem bacana. Eu não posso adiantar muito não, então dá só uma conferida o que ele foi conhecer. Vamos ver. Ele é sofisticado, chama atenção por onde passa e é selvagem. Não, eu não estou falando do diretor da TV O Estado, jornalista Alex Fraga. Eu estou falando do novo modelo Mustang GT 2018. Um fenômeno que vem sendo modernizado década após década e chega à 6ª geração. Seu motor V8 aspirado continua roncando alto e com sonoridade de dar gosto. O esportivo agora conta com um visual bem moderno. A dianteira é o destaque, com seu longo capô cheio de nervuras e elegante, com 2 saídas de ar. Faróis afilados trazem 3 barras de LED que realçam o olhar agressivo. A grade é larga, côncava e lembra o nariz de um tubarão. Com suspensão independente nos 2 eixos, usa amortecedores adaptativos magnéticos que variam a rigidez conforme o estilo de condução. Ficam macios no modo conforto e mais duro nas configurações esportivas. Pudera afinal o motor V8 5.0 Coyote de 3ª geração, que oferece nada menos que 466 cavalos de potência. A direção elétrica traz ajuste padrão, um pouco mais pesado que nos carros de passeio comuns, não só pela força mecânica, mas também por conta dos largos pneus de aro 19. O novo modelo do Ford Mustang GT Premium 2018 traz 7 diferentes modos de condução que podem ser acionados por um botão no console central, que tem design inspirado nos aviões. A cabine, com acabamento requintado e muito bem feito, traz partes macias ao toque e molduras de textura atraente, além de muitos detalhes cromados,
e vasta forração em couro, especialmente nas partes de contato. Falando em conforto, os bancos acomodam muito bem com os apoios laterais altos e regulagem elétrica de distância e altura. Os traseiros levam confortavelmente 2 pessoas. Na hora em que os giros sobem e os 8 cilindros se enchem, é impossível não ficar envolvido. O barulho constante, encorpado, é o prazer de dirigir uma máquina. O novo Mustang GT Premium 2018 chega por R$ 299 mil. Que máquina, né, gente? É um sonho de consumo de todo mundo, né? Parabéns, Richard, pela matéria. E notícia internacional. O número de mortos e feridos pelos incêndios florestais que atingem o nordeste de Atenas, capital da Grécia, aumentou no dia de hoje, terça-feira. O último balanço dos bombeiros aponta 74 mortos e 187 feridos. Os incêndios já são considerados os piores a atingir o país em mais de uma década. Entre os feridos, há 23 crianças. Entre os mortos está um bebê de 6 meses que não resistiu à intoxicação por fumaça. O número de desaparecidos ainda é incerto, segundo os bombeiros. O fogo começou no fim da tarde de segunda-feira, quando as autoridades divulgaram um balanço de 20 mortos e 104 feridos. Moradores da região foram forçados a sair em direção ao mar para escapar das chamas. Alguns dos mortos foram encontrados em rotas de fuga. O país teve um inverno considerado seco no início deste ano e agora, com as altas temperaturas do verão, houve condições ideais para o fogo se alastrar. Incêndios do tipo já ocorreram em outras ocasiões. Em agosto de 2007, por exemplo, dezenas de pessoas morreram quando o fogo devastou o sul grego. Que coisa, né? Muito triste isso. Uma estudante brasileira de medicina identificada como Raineia Gabriele Lima, de 30 anos, foi morta a tiros na noite de segunda-feira em Manágua, na Nicarágua, segundo relatos locais de pessoas próximas à jovem. O país vive uma onda de violência desencadeada pela repressão do governo do presidente Daniel Ortega, que tenta sufocar protestos que, desde abril, exigem sua saída do poder. De acordo com uma mensagem no Twitter da Coordenadoria Universitária, movimento estudantil que envolve alunos de diferentes universidades nicaragüenses, Raineia, pernambucana, que estudava na Universidade Americana de Manágua, voltava para casa na noite de segunda-feira, quando seu carro foi metralhado por um grupo paramilitar. A conselheira da Embaixada Brasileira em Manágua, Tatiana Barbosa, no entanto, informou que o órgão diplomático ainda está no processo de verificar as circunstâncias do que aconteceu, após ter recebido relatos de testemunhas. Segundo a autoridade, a vítima teria sido encaminhada para o Hospital Militar de Manágua, onde não resistiu durante a intervenção cirúrgica e morreu. Ainda segundo registros da embaixada, Raineia estava no país havia 6 anos. Ora, no nosso quadro Tá na Web, você já viu aquelas meninas que são líderes de torcida? Geralmente muito comum nos Estados Unidos, né? Pois é, nem sempre aquelas coreografias dão certo. Vamos ver no nosso Tá na Web de hoje.
Muito bom estar na web de hoje, né, gente? Bom, dos dias 3 a 6 de setembro, a cidade de Bonito vai sediar o Congresso Brasileiro de Boas Práticas em Contratos e Compras Públicas, com a participação de palestrantes renomados em todo o país. E para explicar mais sobre esse evento importantíssimo, está aqui comigo o diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, doutor Eduardo dos Santos Dionísio. Tudo bem, doutor Eduardo? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite da TV Web aqui do Jornal Estado de Mato Grosso do Sul. É um grande prazer estar com vocês aqui nesse momento. Doutor Eduardo, qual a importância de se ter um congresso como esse aqui no nosso estado? Eu diria que é uma oportunidade ímpar para a comunidade do Estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil como um todo. É um congresso que reúne palestrantes de renome nacional e até internacional, e que aborda temas de extrema relevância para a administração pública como um todo, especialmente na questão das contratações públicas. Portanto, é uma oportunidade imperdível para todos aqueles que lidam no dia a dia com as compras governamentais, especialmente os municípios e o próprio Estado como um todo. Doutor Eduardo, um dos objetivos do Congresso é propiciar a especialização de servidores, através do conhecimento de doutrina e jurisprudência, considerando o atual cenário de mudanças nas contratações governamentais. Quais são os demais objetivos também desse evento? O objetivo do evento, e a gente tem conversado bastante com a organização, eu estou lá como um dos palestrantes participando desse evento, mas você disse muito bem, que é capacitar e preparar os servidores, e especialmente aqueles que lidam diretamente com as contratações públicas, porque ele tem um viés de oficinas, justamente para que não seja um evento voltado tão somente com palestras, porque a palestra muitas vezes é um monólogo, só o palestrante fala e as pessoas só ouvem. No entanto, é um momento oportuno para troca de experiência e também um ambiente muito profícuo para aprendizado como um todo. Nada melhor do que a prática, de Sim. você vivenciar ali junto com pessoas capacitadíssimas. Debater a prática do dia a dia, e eu tenho dito sempre que aquelas pessoas que trabalham diretamente na contratação pública, a realidade do dia a dia delas é um pouco diferente daqueles que são os estudiosos do direito em matéria de contratação pública. Portanto, essa junção da teoria de quem lida no estudo do direito da contratação pública, do direito administrativo como um todo, com aqueles que lidam com a compra no dia a dia, vai ser realmente um ambiente de construção coletiva deste conhecimento que é tão importante para todos. Doutor Eduardo, em 2017, no ano passado, aconteceu o Congresso Centro-Oeste de Contratos e Compras Públicas aqui em Campo Grande. Foi um sucesso, com uma programação nacional também. E esse ano, qual é a expectativa para esse evento? Olha, é a minha primeira participação como palestrante no evento. No ano passado não tive a oportunidade de participar, mas vejo e até tenho comentado com a organização do evento com uma expectativa muito grande. Não só a nível estadual, mas a nível nacional. Temos a certeza que a participação será muito grande, mas o momento, como eu já disse, ele é muito oportuno para essa troca de experiência, especialmente porque nós estamos passando em matéria de compras públicas com uma série de inovações. Só a título de exemplo, há pouco agora, no dia 19 desse mês, entrou em vigor o decreto federal que alterou os valores das modalidades de licitação da Lei 8.666. Portanto, nesse ambiente paira uma série de dúvidas, e que eu tenho certeza que no Congresso muitas dessas dúvidas serão dirimidas. Ah, sim, com certeza. Bom, a corrupção ela está bem massificada, A gente tem ouvido aí quase que diariamente, com relação à corrupção, e o Congresso vai dar muita ênfase ao combate à corrupção. Como que vai ser isso? O combate à corrupção deve ser uma luta de todos. Nós temos sempre que trabalhar com a premissa de que o gestor público, aquele que lida com o dinheiro do povo, nós partimos do pressuposto que ele é uma pessoa bem intencionada, sempre. A corrupção é uma eventualidade que ocorre na oportunidade daqueles que já têm o interesse em malversar o dinheiro público.
Portanto, quando um congresso aborda um assunto como esse e traz para esse debate não só os palestrantes, mas também as pessoas que estão no dia a dia com a compra pública, que lida com esse dinheiro público no dia a dia, e debater as vulnerabilidades que existem, porque elas existem, né? Porque muitas vezes existem atos que levam à prática da corrupção, né? E que muitas pessoas acabam sendo envolvidas por desconhecimento. E deveria ter esse conhecimento justamente para evitar que qualquer ato administrativo praticado no âmbito da aquisição pública não seja um ambiente propício para esse tipo de ato, que é a corrupção, que está sendo tão, eu diria assim, debatida nos dias atuais, mas que é algo que a população não mais aceita, né? É inaceitável hoje permitir que o dinheiro público seja voltado para atos de corrupção. Sim, com certeza. E quem é o público-alvo desse evento? O público-alvo vai ser justamente aquelas pessoas que lidam no dia a dia com as contratações públicas. Isso é interessante dizer, né? Eu, particularmente, vou tratar de um tema muito interessante, eu diria, com respeito a todos os demais palestrantes que tratarão de temas relevantes, que é o das compras públicas junto à micro e pequena empresa, né? Um tema é relevante não só por ser a compra pública voltada a esse segmento empresarial, mas porque a compra pública junto à micro e pequena empresa é uma lei que estabeleceu. Portanto, essa lei deve ser cumprida, né? São os artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123. Né? Portanto, o público que seria interessante participar, estar se inscrevendo, são aquelas pessoas que no dia a dia trabalham na licitação, né, que trabalham nas aquisições públicas como um todo, seja na função de pregoeiro, seja na função de presidente da comissão de licitação, seja a equipe de licitação como um todo, mas é importante que as prefeituras, que o Estado de Mato Grosso do Sul invista em seus servidores, no sentido que eles possam ser muito bem preparados num evento como esse. E, doutor Eduardo, nós vamos ter vários palestrantes renomados, inclusive o senhor, né? Quem o senhor destacaria aí como palestrante que vai chamar a atenção em si para esse evento? Não poderia cometer injustiça aqui, né? Mas, assim, todos, eu já pude ver a grade de palestrantes e tenho certeza, conheço boa parte daqueles que estão lá, até pessoalmente, né? Mas nós vamos ter figuras emblemáticas das compras públicas no Brasil. A exemplo de Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, o ministro Benjamin Zinler, né? Outros ministros do TCU que estarão aqui, doutrinadores do direito administrativo que estarão. Portanto, são nomes de renome que virão para cá e que abrilhantará o evento, com certeza, né? E dará uma qualidade que já é esperada, evidentemente, mas muito maior para um evento desse porte que será realizado na Cidade Bonita. Que ótimo. Tenho certeza que vai ser um sucesso e um marco aí para a gente, para o Estado, né, por estar sediando um evento como esse, e para o Brasil também. Com certeza. Doutor Eduardo, quero agradecer a sua participação e antes quero reafirmar aqui, reforçar mais uma vez, que será nos dias de 3 a 6 de dezembro, na cidade de Bonito, né? O Congresso Brasileiro de Boas Práticas em Contratos e Compras Públicas. E as inscrições já podem ser feitas pelo site atrea.com.br/congresso. Acesse lá, as inscrições já estão disponíveis para a realização. Muito obrigada e a gente está sempre à disposição aqui. Eu que agradeço a oportunidade, tá, aqui da TV Web, do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. E estamos sempre à disposição também, não só aqui, mas como lá no Tribunal de Contas também, sempre procurando fazer o melhor, né? E eu tenho certeza que o interesse da sociedade como um todo e de um órgão de imprensa do porte do jornal Estado de Mato Grosso do Sul, sempre preocupados em que a sociedade possa ter o melhor resultado da aplicação dos recursos públicos. Essa é a esperança de todos nós. Com certeza. Muito obrigado, eu agradeço. Bom, o Jornal da Tarde de hoje fica por aqui. Amanhã, 1h30 da tarde, estaremos de volta. Boa tarde, uma boa semana a todos.